Estamos novamente aqui nesse espaço tão gostoso que é o podcast Somos Água, que tem esse propósito tão simples e ao mesmo tempo tão profundo de agregar, de chamar pessoas que também tenham esse fascínio, esse amor pelas águas e dediquem aí suas vidas a esse cuidado, a esse amor, a essa responsabilidade, né? Tem sido um espaço muito gostoso, né, de trazer muitas pessoas com histórias lindas, com trabalhos maravilhosos, e hoje não é diferente. Hoje eu trago uma pessoa que me é muito querida e que eu admiro muito, que é a Regina Fittipaldi. Então eu desejo aí as boas-vindas para esse espaço e começo com essa perguntinha que é: Regina, como que está o estado das tuas águas nesse momento? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Muito obrigada por estar com você, Ju. É uma alegria muito grande realizar esse momento em que a gente pode compartilhar algo tão especial, sagrado, que é água, né? E a sua pergunta me remete a convidar a quem está nos ouvindo nesse momento a fazer uma inspiração profunda. E você vai conectar através dessa inspiração com o seu ser. Desconecte lentamente do que está em volta de você e apenas inspire, trazendo esse ar para dentro de você e expire, devolvendo o ar para a atmosfera, sabendo que tudo é movimento e que esse inspirar e expirar, nesse momento, conecta a todos nós que estamos flutuando nesse pálido ponto azul que é a nossa Terra. Estamos espiralando pelo espaço nesse momento, nessa nossa casa comum maravilhosa, que é azul, justamente porque tem água. São as águas que fazem o nosso planeta ser azul. Então, nós somos uma casa azul espiralando em torno do nosso Sol. Então, inspire e expire, sentindo essa qualidade de presença. Eu sou eu, esse ser, e eu inspiro. E ao inspirar, eu trago essa conexão de unidade que eu sou. E eu expiro, devolvendo para o todo a minha unidade, preenchida a partir do meu interior. Então, o nosso movimento é esse balé, esse bailado lindo de troca, não é? E essa troca acontece justamente porque nós pertencemos a essa esfera azul, a essa esfera água, né, que espirala, e nesse instante nós estamos a 108 mil quilômetros por minuto percorrendo o espaço. Então, respirando e ao mesmo tempo sentindo esse movimento, esse pertencimento ao azul. Então, vamos inspirar mais uma vez e expirar, sentindo essa conexão com o nosso planeta, com esse azul, com esse espaço e com esse equilíbrio que faz com que, embora a gente esteja a uma velocidade tão estonteante, tudo está no seu lugar, tudo está em harmonia, tudo está em equilíbrio, tudo respira. Então vamos me inspirar mais uma vez e conectar nesse sagrado instante em que nós estamos juntos aqui no nosso planeta, nesse encontro, com muita gratidão, trazendo a gratidão também para dentro do nosso coração, por pertencermos e estarmos juntos, embora não nos vejamos, nem nos toquemos, mas estamos juntos, de coração e através do pertencimento.
Então, agora inspiramos, expiramos e voltamos a esse instante desse nosso encontro de gratidão. E eu vou começar respondendo a você, Julie. Minhas águas nesse instante, elas estão num movimento muito suave. Elas estiveram numa corredeira algum tempo atrás, alguns instantes atrás, em que eu li notícias sobre a situação do planeta, e aí minhas águas se aceleraram, se irmanando com as águas do mundo, que tudo sentem, não é? Porque nós vivemos momentos desafiadores no nosso planeta, também como humanidade. Então, eu digo a você que as minhas águas, elas expressam para mim, ao mesmo tempo, essa inquietação, né, por um certo sentimento de impotência diante do que a gente está vendo. Ao mesmo tempo, eu conjugo o verbo esperançar. Esse é um verbo que eu estou conjugando todos os dias. E eu conjugo com as minhas águas. Eu esperanço, tu esperanças, ele esperança, ela esperança. Nós esperançamos, vós esperançais, eles esperançam. Então, assim, minhas águas estão nesse movimento de esperança, de confiança, de fé, de que, embora estejamos em momentos desafiadores, existem os lagos, existem os remansos, existem também as cachoeiras em que a gente tem que despencar, não dá para fugir, né? Aí a gente confia que ali na frente vai ter um remanso e a gente vai encontrar com outras águas que também vão compartilhar conosco as suas andanças, as suas paisagens, suas origens. E assim a gente vai construindo esse caminho de águas, né? Confiando que todos nós vamos para o oceano, não é? E vamos viver esse ciclo de evaporar, virar nuvem, depois chover de novo em algum lugar, né? E parar dentro de uma seiva de uma árvore, ou dentro do corpo de um peixinho, ou dentro de um voo de um pássaro. Então, assim, a água para mim é essa metáfora extraordinária e ao mesmo tempo, Ju, esse dado de realidade, né? De que a nossa existência é a expressão de uma impermanência, mas essa impermanência é formada por instantes de profunda permanência, de profunda conexão. E aí é nessas horas, então, que eu sinto a força da água, quando ela, por exemplo, irriga uma semente. Embora ela esteja chovendo num jardim inteiro, aquela gota vai germinar uma semente. Uma semente. E essa uma semente é que vai desabrochar, é que vai crescer, vai florescer, vai frutificar e vai gerar outras sementes. Então, assim, essa metáfora me faz sempre pensar que cada instante é único e que, embora a vida seja feita de instantes, né, um tempo que corre, é hoje, é amanhã, é depois de amanhã, é um ano, é 2 anos, é uma década, e a gente, uau, o que que eu faço com esse tempo que corre? Ao mesmo tempo, a gente precisa se dar conta de que nessa voracidade contemporânea em relação ao tempo em que tudo é para ontem, em que a gente às vezes se sente atropelado por esse tempo, que existe um instante a cada instante e que existe uma inspiração a cada expiração, não é? Então, assim, talvez esse seja o nosso momento de uma reconexão profunda, até para a gente poder desacelerar um pouco e viver nosso instante semente, porque todos nós, nesse momento, estamos sendo convocados a somar num novo tempo, para construirmos novos tempos,
novas formas de olhar o mundo, nosso próprio comportamento em relação à terra, em relação a nós mesmos, uns com os outros e com a Mãe Terra, né? Nesse resgate, somos natureza, somos terra, somos água, né, Ju? Então, te ouvindo falar, me vem muito esse olhar mesmo que quando a gente olha para as águas, né, elas em si, pelas suas características intrínsecas, ela já traz, né, como você, né, falou um pouquinho, esse modelo para o bem viver, né? E tem esse componente muito profundo, muito forte da coletividade, né? Porque as gotas elas nunca andam sozinhas, elas sempre se juntam, independente das direções que elas vêm, né? E se tem algo que me chama muita atenção é esse lugar de que mesmo nessa unidade, no final tem essa dissolução nesse todo, no oceano, né? Nessa grande unidade, assim, né? Sim, Então, esse se perceber também como essas águas, né? E se dar, se permitir, né? Viver nessa peculiaridade de cada instante, assim, na presença, sabendo que a gente está sendo suportado, acolhido, né? Por algo maior, né? Por um coletivo, mas também por uma energia divina é algo que nos aquece o coração, que nos dá também a força para continuar nesses tempos tão intensos, né? Onde a gente precisa sim, tanto, né, se perceber enquanto comunidade para esse esperançar também, né? sim. E aí eu queria saber um pouquinho assim da sua história, Regina, né? Para que as pessoas também possam saber, porque você tem uma trajetória muito bonita e o trabalho que você realiza também né, em relação a essa consciência planetária é muito bonita. Eu queria saber um pouquinho da sua história, assim, né? Que se nos conte um pouquinho, ó, a partir da sua subjetividade. Ah, muito obrigada, querida. Bom, eu sou, nesse momento, né? Sou mãe de Adriane e Eduardo, sou a vovó de Bebela, Isabela, Gabriel e Cael, e eu sou arquiteta e urbanista, né? E realmente todo esse meu movimento em relação a esse compromisso com a água, ele surgiu a partir do meu envolvimento com a Universidade da Paz, com a Unipaz, né? Muito embora eu sou filha de químicos. Então, quando eu era criança, o meu pai um dia me chamou e falou assim: Eu vou te mostrar um milagre. E eu falei: Um milagre? Eu pensei um milagre desses, assim, bem místicos, né? E ele falou: Eu vou te mostrar, milagres existem. E aí ele me levou na hortinha que tinha na fazenda, e aí ele pegou e tirou um rabanete. E aí ele pegou a faquinha e cortou o rabanete e abriu e me mostrou: Você está vendo esse branco? Esse branco é um milagre, porque o branco é a soma de todas as cores. Como que uma plantinha que está dentro da terra e não recebe luz pode sintetizar a soma de todas as cores dentro de si? O nome disso é milagre. Então, minha filha, aprenda, a vida é um milagre. Então, assim, desde criança, Ju, eu venho, assim, deixando que a perplexidade do encantamento penetre no meu ser. Mesmo diante de situações desafiadoras, eu sempre busco olhar o que dentro daquele cenário tem de encantamento. Qual é o milagre que está se desvelando ali para que eu possa expandir meu ser, né? Porque eu acredito que nós estamos na experiência humana para a expansão da nossa consciência, para a expansão do nosso ser, né? Então, assim, desde criança eu venho nesse movimento. Quando eu fiz 12 anos, meu pai me deu de presente um cavalo
e falou assim: vai conhecer o mundo. Então eu pegava, montava naquele cavalo, ia tomar banho de rio, ia tomar banho de cachoeira, ia tomar banho de chuva, né? Ia sentir o vento. Então, assim, a minha conexão com a natureza sempre foi muito forte na minha alma, né? E a partir da experiência do meu corpo, né, que eu considero um sacrário, né? O meu corpo é algo que eu considero como a manifestação que o universo me ofereceu generosamente para eu poder experimentar o que é ser água, o que é ser terra, né, nos meus ossos, nos meus minerais, né? O que é ser ar, o que é ser fogo no calor do meu corpo, né? O que é ser energia, né? Então isso para mim é um dom, é uma graça divina de poder experimentar ser essa totalidade dos elementos, né? Nesse pequenino espaço, esse mini universo que é o corpo da gente. Então eu sempre honro muito o meu corpo, porque o meu corpo é a minha porta de conexão com essa sabedoria toda, né? Que a vida disponibiliza para a gente. E eu vejo que esse corpo ele foi dessacralizado, né, por visões de mundo que colocaram que o espírito não está aqui, que o espírito está fora daqui. Mas eu nunca acreditei nisso. Eu sempre acreditei que a espiritualidade ela se manifesta em tudo que é perceptível pelos nossos cinco sentidos. Mas é preciso saber olhar, é preciso saber ouvir, é preciso saber contemplar, é preciso dar tempo, né, para a gente olhar. Então, minha trajetória, ela já começou revestida a partir dessa minha experiência de ser desde criança. E, concretamente, na Unipaz, na Universidade da Paz, no Distrito Federal, eu me engajei num movimento criado pela Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério. Na época acho que era Ministério do Desenvolvimento Agrário, alguma coisa assim, porque já mudou tanto o nome, e que se chamava Movimento de Cidadania pelas Águas. E aí então eu me envolvi, né? Nós criamos uma cartilha que foi ilustrada pelo Ziraldo, chamado Somos Água, e aí criamos um movimento que era só jogue na água aquilo que o peixe pode comer. Foi meu primeiro engajamento, foi através disso, né? Só jogue na água que o peixe pode comer. Então, aí a partir daí, nós fizemos uma campanha junto com a CNBB, que era sobre água, acho que em 2004, se eu não me engano. E, e aí nós fizemos uma publicação que era um mendigo sentado no meio-fio, com uma canequinha na mão. E embaixo estava escrito: não é dinheiro que ele está pedindo. E aí a gente trazia que, na verdade, a grande sede humana, física, era pela água. E que era preciso cuidar da água antes de cuidar de qualquer outra coisa. Que aquela canequinha daquele mendigo sentado na calçada, né, era uma expressão daquela música do Gilberto Gil, né? Dá-me um copo d'água, tenho sede, e essa sede pode me matar, né? Então, de lá para cá, eu venho trabalhando em várias instâncias, né? Então, nesse momento, por exemplo, eu faço parte do Comitê de Bacia Hidrográfica dos afluentes do Rio Paranaíba no Distrito Federal. Eu faço parte também do Comitê de Bacia Hidrográfica Federal do Paranaíba, do Conselho de Recursos Hídricos, né? E também do Comitê da Reserva da Biosfera do Cerrado, né? Porque eu pertenço a esse bioma extraordinário, que é o Cerrado, que é chamado de uma floresta de cabeça para baixo, e que onde nascem as bacias hidrográficas mais importantes do Brasil, não é? Aqui nós temos o fenômeno de águas emendadas, que são nascentes que vertem para dois lados, né, a partir do Planalto Central. Então, uma parte da nascente vai para o norte e nordeste, vai para o São Francisco, vai para o Amazonas, vai para o Araguaia, Tocantins, e a outra parte desce para o sul, vai para
para a Bacia do Prata, né? Então eu sempre tive muito essa consciência também de ser uma serratense, de pertencer ao Cerrado, né? Eu nasci no Rio de Janeiro e vim para cá. Eu lembro que quando eu era criança, porque eu vim bem pequenininha, eu lembro que o pessoal dizia: Ai, meu Deus, essas árvores tortas é difícil de gostar, né? E aí eu olhava assim, eu ficava encantada com as árvores tortas, porque aí eu podia subir, trepar nas árvores, né? Porque aí tinha mais galho para eu poder subir, para eu poder, né? E também os ipês, né? O ipê amarelo, que agora nessa época do ano enfeita a cidade inteira, né? São verdadeiros sóis que você tem em vários pontos da cidade. Você tem aquela aquele deslumbramento de amarelos, né, pintando a cidade. Então, nesse momento, eu estou assim, muito engajada, muito também envolvida com a reflexão sobre a importância do resgate dos saberes dos povos originários para podermos avançar, né, em novos desenhos de sustentabilidade e da relação humana com o planeta. Então, nós estamos criando, já criamos e estamos enraizando a partir de outubro um curso, já vou convidar todos, que vai se realizar na Universidade de Brasília, um curso gratuito, que se chama O Bem Viver, Culturas Insubordinadas e Invisibilizadas da América Latina em suas vozes pela cultura de paz. Então, nossos docentes são várias etnias indígenas, são pessoas de várias etnias indígenas brasileiras, do Oiapoque ao Chuí, e também afrodescendentes, negros, negras, quilombolas, também pessoas da América Latina. Também temos presença de dois docentes estrangeiros, um de Guiné-Bissau e outro é a Alison, que atualmente mora nos Estados Unidos, mas ela é de origem caribenha e trabalha com movimentos também de inclusão, né? Antirracistas. Então, na verdade, nós estamos nesse momento, sabe, Ju, tentando trazer esse resgate dessas vozes para que a gente não reinvente a roda, porque você trouxe a questão do bem viver há alguns instantes, e é isso mesmo, né? A nossa América Latina, conhecida também como a Biayala, a terra do florescimento, nós temos saberes ancestrais de povos que sempre souberam lidar com a terra, lidar com as águas, né? Então, precisamos resgatar esses saberes também, né, dos nossos povos de afrodescendentes que trazem os seus saberes da mãe África, né? E os nossos povos originários brasileiros, né, da nossa terra, Brasília, né? Então, nesse momento assim, nós estamos vendo a necessidade dessa grande convergência para a gente construir um resgate de uma sabedoria e assumirmos que somos seres de sabedoria, né? Que o Brasil é uma terra extraordinária, nós temos aquíferos extraordinários, nós temos uma rede hídrica extraordinária, nós temos um manancial de rios, temos 8.500 quilômetros de costas, né? Então, assim, temos um oceano, costas banhadas por oceanos, pelo Oceano Atlântico. E então, assim, nós temos muitas águas, né? Nós somos um povo privilegiado e precisamos resgatar essa consciência para que a gente possa despertar como nação uma ética de cuidado. Então, estou muito envolvida com esse trabalho de tentar sensibilizar, educar para essa consciência, porque eu estou convencida de que é através de comunidades conscientes, fortalecidas, uma sociedade civil que tenha consciência da sua força, que a gente vai poder criar efetivamente uma ética de cuidado para cuidarmos das nossas águas, das nossas florestas, dos nossos biomas.
Uau, te ouvindo, Regina, me vem um ponto que eu acho muito essencial nesse processo, que é algo que eu tenho trazido bastante, tanto nos podcasts quanto também no trabalho do Instituto Somos Água, que é justamente essa mudança de mentalidade em relação a relação com a água, né? Porque quando a gente olha para essa civilização, essa sociedade que a gente está envolvida, né, ela vê a água como utilitário, né? A gente liga, né, abre a torneira e tem uma água jorrando, né? Mas os nossos povos originários e todas as tradições espirituais, sem exceção, todas elas veem a água como um ser sagrado, como uma entidade viva, né? Como um ser de direitos, né? Então, para mim, o ponto principal é a gente conseguir mudar essa mentalidade mesmo, né? A água ela não é um recurso apenas, né? Ela é um grande ser vivo, é um grande ser sagrado, uma entidade viva, né? Então, e isso assim é algo que os nossos povos originários trazem desde sempre, não é uma novidade, né? É algo, é uma lembrança mesmo, né? E eu gosto nesse sábado que passou, a gente estava celebrando um ano do Instituto, né? Somos Água e também fazendo uma apresentação do relatório de impacto. E eu gosto sempre de propor um exercício para as pessoas, que é esse se reconhecer, né, nesse 70% de água que a gente tem no corpo, e também reconhecer que a água, ela é essa divindade, né, que ela é esse ser divino, né? E a partir disso enfim, não vou trazer o exercício aqui, porque senão perde a graça se a gente não puder fazer, né? Mas a partir disso, a ideia é conectar essa energia que a gente tem dentro com essa energia externa das águas que nos rodeiam e acessar mesmo essa energia divina, né? Que nos dá muito poder, né? Muito poder para cuidar, para criar, para amar, né? Para transbordar essa consciência, para se conectar com outros seres, né? Para criar comunidades e tudo mais, né? Então, reforço também, assim, você trouxe essa convicção, assim, eu parto desse princípio que o único caminho é o caminho da coletividade, né? Esse é um padrão que a água traz, ela sempre se junta, né? Então, queria também saber de você, que você discorresse um pouquinho, assim, desse lugar, assim, desse transborde que você tem percebido nesses trabalhos em coletivos, assim, né? Dessa potencialização dessas ações possíveis quando a gente está em comunidade, quando a gente está em coletivo, quando a gente está se reunindo, assim, né? Como que é a tua experiência em relação a isso? Então, nossa, quando você falou, que eu vi que vocês estavam celebrando em Piracanga, né, que eu já estive em Piracanga, aquele lugar lindo, né, maravilhoso, toda aquela região ali de Barra Grande, né, que coisa linda. Eu sou completamente apaixonada por essa região do Brasil, realmente, a Bahia e tudo. E eu vejo que é muito importante celebrar, sabe, Ju? É muito importante a gente aprender, resgatar essa consciência de que a gente não está aqui nesse planeta só para trabalhar, ganhar dinheiro, mas que a gente está aqui para contemplar a natureza. Nós estamos no planeta, não é para pensar, é para viver. É para viver o planeta. É para viver as águas, é para viver o sol, sabe? É para cantar na chuva, é para ver a lua nascer, é para celebrar a vida a cada instante. Isso é algo que os nossos povos originários faziam com mestria, né? Isso foi absolutamente sufocado por uma mentalidade colonizadora que nós precisamos desconstruir, né? Nós temos que viver um momento de decolonialidade, resgatar as raízes do bem viver,
né? E o bem viver pressupõe essa consciência de pertencimento, não é só para estar na produção física de resultados, mas é para estar junto, pensando junto, sentindo junto, decidindo junto caminhos, não é? Então, assim, uma coisa que eu acho muito importante e que eu tenho refletido bastante, principalmente diante do cenário da emergência climática, que ninguém vai conseguir curar a Terra dessa febre sozinho. Nós só, o planeta Terra está com febre, entende? O aquecimento global é um sintoma de que nós precisamos curar, né? Então, por exemplo, quando meus filhos estavam com febre, eu usava argila, né? Colocava argila no umbiguinho deles assim, para baixar a febre. Eu nunca gostei muito de tomar remédio e nem de dar remédio, então eu sempre procurei alternativas, né? Então eu sempre vi a terra pegando esse calorzinho da febre até o remedinho fazer efeito e baixar aquele febrão, né? Então, assim, nesse momento, nossa terra precisa desse cuidado. Ela tem todo o saber pessoal para fazer isso, só que se a gente deixar sem a nossa participação, a nossa espécie não vai ter espaço aqui, porque a gente precisa de água com um pH 7, a gente precisa de determinados componentes no nosso, na atmosfera para respirar. Então, assim, outras espécies vão se virar e sobreviver. A resiliência é vamos dizer assim, a grande mestra de todos os seres da Terra. Então, nós precisamos, nesse momento, manifestar a nossa resiliência, a nossa capacidade de nos adaptarmos às mudanças. Porque é por isso que a gente está aqui, né? Já está provado que no processo da evolução da vida, quem ganhou não foi quem era o mais forte, como quiseram fazer a gente acreditar, mas quem ganhou a corrida evolucionária foram as espécimes que conseguiram se adaptar às mudanças. Então, nós estamos sendo agora convidados a mudar os padrões nossos, né? E ninguém vai conseguir fazer isso sozinho. Então, assim, então diante desse cenário da emergência climática, eu tenho visto assim muito fortemente a importância das bacias hidrográficas como um espaço de convergência para uma convergência de uma coletividade consciente no cuidado com as águas. Porque vocês sabem, as bacias hidrográficas elas são o desenho que a sabedoria da natureza criou para que as águas tenham movimento desde onde estiverem até irem para os oceanos. Então, assim, as bacias hidrográficas asseguram, o desenho delas é feito numa linguagem de total harmonia com a paisagem, com as topografias, com a qualidade do solo, com as vegetações. Então, a gente vê os rios fazendo as curvas, tendo as quedas, os lagos, todo esse movimento que forma o desenho das bacias hidrográficas são a linguagem que a Mãe Terra criou para fazer que as águas sigam vivam os ciclos hidrológicos que fazem com que elas existam no seu propósito. Então, é um constante movimento de ir, de vir, de fluir, de girar, de seguir, nada parado, nada, nada parado. Então, eu vejo que o coletivo é isso, né? É essa convergência do eu e você, eu e tu, né? Eu, tu, né? Você um ser, eu um ser, né? E então o seu ser traz o seu mundo para mim, o meu ser traz o meu mundo para você. E assim nós fazemos um terceiro, né? É um mais um igual a três. Então, assim, é nessa convergência do encontro que a gente vai conseguir realmente fazer, identificar caminhos para uma ética de cuidado e de pertencimento, porque não adianta pensar a água e se deliciar e contemplar e ficar por isso mesmo. Não, cada um de nós, nesse momento, precisa trazer para si a consciência de um protagonismo de mudanças. Eu, né, como dizia o Gandhi, né,
seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, assim, cada um de nós é um agente dessa mudança. Então, assim, a gota d'água existe, ela é ela, porém, como você muito bem pontuou, é no encontro que as coisas acontecem. Então, é, meu convite é que cada um de nós identifique qual é a bacia hidrográfica que você pertence, né? O que que eu posso fazer pela minha bacia hidrográfica? O que que eu posso fazer para contribuir com as águas onde eu estou? Porque como a água é a origem, e não por acaso a gente veio no ventre das nossas mães, né, nesse espaço sagrado, imersos em água, porque desde sempre os nossos corpos e células foram educados, né, para esse saber sagrado. Eu sou água. Eu venho da água porque sou água. Então, se sou água e venho da água, eu tenho um compromisso, né, com essa água. E qual é a minha parte nesse momento em que os desafios contemporâneos nos convidam a protagonizarmos mudanças? Qual o meu papel nisso aí, né? Então, assim, eu acho que isso traz um convite, né, que não é para o nosso cérebro, é para o nosso ser, né? Esse ser que cada um de nós é, físico, mental, emocional e espiritual. Ninguém é só corpo, ninguém é só mente, ninguém é só espírito, ninguém é só emoção, né? Para manifestarmos o pleno humano, nós precisamos nos reconhecer nesse quaterno, físico, mental, emocional e espiritual. Então, assim, esse é o grande convite para que a gente possa se envolver, se engajar. E eu vejo as bacias hidrográficas como sendo um espaço. E é um espaço que as pessoas ainda não estão conscientes de que existe uma bacia hidrográfica, de que elas pertencem a uma bacia hidrográfica, que aquele rio que passa perto da casa dela faz parte de uma bacia hidrográfica e que é esse desenho que assegura que a água chegue onde você quer chegar, nos reservatórios, na sua torneira, no seu corpo, no seu sangue, na sua lágrima, na sua saliva, né? Então, assim, todo esse conjunto água, ele vem a partir desse desenho macro feito pela Mãe Terra, não é? E desse ciclo hidrológico extraordinário que ela criou. Uau, vieram vários insights agora, assim, né? Porque eu sempre penso os níveis de transformação, né? Enquanto humano, humanidade, sempre penso em quatro níveis, assim, né? Nosso corpo, né? Que é esse espaço, esse ser relacional, né? Esse veículo que a gente recebeu nessa existência para se relacionar e onde a gente também exercita, né, essa coerência tão necessária com aquilo que a gente acredita, né? A nossa casa enquanto ninho, enquanto laboratório de experimentação também, né? A nossa comunidade e, né, a partir do momento que eu ajo nesses três níveis, isso vai reverberar para o planeta inteiro, assim como é quando uma gotinha cai num corpo d'água, né? Mas agora me veio outro, né, dentro desse caminho quádruplo aí, me veio outra possibilidade de visão também, né, dessa percepção dessa água que nós somos, né, desse primeiro corpo, né, que veio do meio aquoso, né, no nosso corpo humano, segundo corpo, enquanto esse corpo d'água externo que nos gera memórias, né? Que pode ser um rio, que pode ser um lago, que pode ser um oceano. Terceiro corpo, enquanto a bacia, né? Que é a junção, né? De vários pequenos corpos d'água, para que finalmente a gente enxergue essa transformação nos oceanos, né? Nesse planeta azul, né? Então, enfim, né? Se a gente consegue também se perceber como essa natureza, se a gente consegue se perceber como, né, como dentro dessas fronteiras que não são fronteiras, que são as bacias, né, que são esse corpo natural,
isso fica muito mais fácil, né? Porque é de um lugar natureza, é de um lugar de pertencimento, é de um lugar de coletividade, né? Isso já traz uma facilidade, né, no regenerar o todo, assim, né? Então, te agradeço aí pela possibilidade de outros olhares também, assim, né? E me vem também esse olhar de que enquanto a gente não se perceber, né, como parte desse território onde a gente atua, né, isso, tipo, é isso, eu não sou só um ser urbano, eu sou um ser que está realmente dentro desse espaço, assim, né? E você trouxe muito essa história do cerrado, né, cara? Para mim é muito sensível, muito perceptível no meu corpo o quanto determinados ecossistemas, o quanto são fazem parte de mim, assim, né? Para mim, claro, eu tô aqui na Mata Atlântica, nasci na Mata Atlântica Gaúcha, né? Mas o Cerrado, ele tem para mim, tem muito esse lugar da nascente, assim, né? Das nascentes que vão para todo lugar, assim, né? Desse lugar do tipo, que lugar onde nascem, né, as principais bacias hidrográficas de todo o país, né? E que lugar incrível para gerar transformações, né? Porque a gente tem a capital de um país, a gente tem, né, a origem da maioria das bacias, levando em conta que a água tem memória, então tudo que se faz no Cerrado pode ir para o país inteiro, né? Então, como tendo essas percepções e tendo essa consciência, como a gente se move nos diferentes biomas também, né? Como a gente pode potencializar nossa ação enquanto ser natureza, enquanto indivíduo dentro de coletividades, para que a gente possa realmente assim potencializar essa regeneração do todo, né? Enfim, estou aqui dando uma viajada assim Sim, nesse caminho, não, assim. mas é isso é água. Isso é água. A água, ela, se a gente se permite ser água, Ju, a gente se permite abordar a nossa vastidão enquanto seres de criatividade, enquanto seres de conexões, né? E esse é um momento fundamental para a gente fazer aquilo que a Joana Macy chamava o TQR, o trabalho que reconecta, né? Esse é o momento Total. da gente se reconectar. Somos natureza. E mais, pertencemos. A nossa espécie não é a cereja do bolo, como quiseram fazer a gente acreditar. E por isso a gente criou uma civilização antropocêntrica, né? Tudo gira em torno do humano. Não, esse momento já acabou. A gente já não pode mais alimentar esse tipo de coisa. A gente tem que se sentir pertencendo. É daí que tem que vir a nossa alegria. E você sabe, Ju, eu sinto muito fortemente o seguinte: nesse momento está se falando muito de um acirramento da violência contra as mulheres, muitos feminicídios, muito estupro, muita violência contra nós, né? E nós, mulheres, somos essa face feminina que é a Mãe Terra e que vem sendo, né, desqualificada, agredida, violentada também. Então, na verdade, nós estamos vivendo uma cura, um convite para a cura desse feminino, não só o feminino gênero, mas esse princípio feminino do cuidado, né? E eu lembro bem que a minha conexão com a água assim veio muito fortemente quando a Adriana, minha filha, nasceu. Eu sempre tive seios pequenos, então eu tinha medo de não poder amamentar. E o pediatra dizia: fica tranquila, quanto mais você botar o neném para mamar, mais leite você vai ter. E aí então a Adriana fazia: eu peito. Peito, tudo eu botava no peito. Resultado, a minha filha, eu ia no pediatra todo mês, ele, parabéns, mãe, ela cresceu 2 centímetros, engordou 1 quilo. Eu dizia, meu Deus, como que dessa água branquinha que vem de dentro de mim, que alquimia é essa que faz com que, a partir do meu leite, dessa água que não existia antes dela nascer,
é, a minha filha cresce, está virando um ser humano de verdade, né? Então, assim, então eu senti toda a alquimia da água transformando e fazendo vida, né? Como uma semente, você bota uma sementinha ali, né? O carocinho do feijão, daqui a pouco virou um feijãozinho. Então, assim, é essa alquimia, é essa. Então, eu vejo que nesse momento, esse nosso compromisso com a água extrapola essa consciência de água H2O e se espraia para uma consciência maior. Então, por exemplo, nós não podemos viver sem água, também sem alimento. Uma das vertentes fortes que eu sinto de consciência para transformação é a adoção de padrões de nutrição que respeitem a gestão da água. Então, por exemplo, você se alimentar de produtos que venham da agricultura familiar, que sejam produção orgânica, em vez de você chegar no mercado e sair comprando qualquer chuchu, qualquer batata, qualquer tomate para botar na sua salada, e que você acaba se envenenando ao invés de estar cuidando da sua saúde, olha de onde vem o seu produto. Favorece a agricultura familiar, favoreça a agricultura orgânica, porque essa é uma rede, esse coletivo, eh, Ju, e pessoas queridas que estão nos ouvindo, essa vem da formação de redes, rede de consciência, entende? Então, assim, vamos formar uma rede de alimentação saudável, vamos formar uma rede de alimentação sem agrotóxico, vamos formar uma rede de cuidado anti-consumo de plástico, entende? Então, assim, acho que a gente pode potencializar através da nossa pequena ação cotidiana, como aquela historinha do beija-flor, eu estou fazendo a minha parte. Vamos cada um ter essa consciência. Qual é a minha parte? Né? E colocar a mente e o coração nos pequenos gestos. Eu acho que isso vai ter muito significado e vai ter repercussões muito significativas. Eu acho que uma lembrança importante, né, complementando o que você trouxe, é que hoje se fala, se usa muito a palavra regeneração, né? Acabou que já está, de alguma forma, virando senso comum e nem sempre, né, conectada à sua origem, né? Mas é importante lembrar que quando a gente fala, né, de regeneração, é colocar a vida como centro dos processos, né? Então, você trouxe esse exemplo né, da comida, né, do alimento, né, que é algo que não deveria mais nem ser discutido, né, do tipo, pô, alimento é aquilo sem veneno, é aquilo que deixa o solo, né, saudável, enfim, né? Mas que a gente possa também ampliar isso para as outras áreas do nosso cotidiano, assim, né? Do tipo, de onde vêm as roupas que a gente consome, né? De onde são os produtos que a gente usa no nosso corpo e na nossa casa, como são nossas relações, né? Como de fato olhar para todas as direções, para todas as nossas áreas do nosso cotidiano e nos perguntarmos o tempo todo, eu estou colocando a vida como centro, né? As minhas ações estão favorecendo a vida, né? Estão Sim, deixando a vida seguir o seu curso, de fato, né? sim. Então, né? E, Ju, só uma coisinha complementando isso que você falou, me lembrei aqui agora que eu vi uma pesquisa que, que diz o seguinte: quando o bebê suga na mãe, a saliva do bebê, é aquela aguinha da saliva do bebê, ela é captada pelo nosso cérebro, e o nosso cérebro lê quais são os nutrientes que o bebê está precisando. Então, a composição do leite da gente vai se alterando em função da necessidade do bebê. Precisa um pouco mais de ferro, precisa um pouco mais de cálcio, precisa um pouco mais de vitamina, precisa um pouco mais disso, daquilo. Então, você veja bem, é a água da saliva do bebê, porque eu sempre soube que a saliva do bebê, ele cura aquela que a nossa auréola fica meio ferida, né, no início da sucção do bebê. Deixa lá que vai curar, e cura mesmo, né?
Não precisa passar nada, deixa a saliva do bebê ali. Mas aquela salivinha está informando ao bebê, ao nosso cérebro, como que o nosso leite tem que estar naquele momento para nutrir. Por isso é que um bebê que mama no peito, ele não adoece, porque você manda os anticorpos daquilo que o bebê precisa, você manda os nutrientes que o bebê precisa. Então, assim, e a nossa criança está viva o tempo inteiro. O fato de estarmos adultos hoje não significa que a nossa criança não está aqui. Tanto que a gente vê que emocionalmente, psicologicamente, muitas vezes a gente tem determinadas emoções fortes que vêm da nossa criança ferida lá atrás, não é? Então, o nosso corpo, ele entende essa linguagem o tempo inteiro. E quem é que transmite essa linguagem? Quem é o mensageiro? É a água. É a É, água. e é interessante perceber, né? Você trouxe essa conexão, né, da saliva para a mãe, né, do bebê para a mãe. Mas se a gente se percebe como filhos da Mãe Terra, né? E se a gente se percebe enquanto natureza, tipo no momento que a minha saliva cai no chão, que a minha urina vai para o meu jardim, que a minha menstruação volta para a terra ela recebe essas informações também e me devolve com as plantas que eu preciso, né, Sim, para minha saúde, assim, né, nesse olhar de que a minha medicina e meu alimento pode estar no meu jardim, né? Mas enfim, sim. isso é uma conversa bem longa, assim, a gente já se delongou um tanto aqui. Mas é isso, assim, eu ficaria, para mim são momentos muito nutridores, assim, né? Eu digo que para mim esses podcasts têm sido, né, uma universidade, assim, porque eu me nutro, realmente eu me nutro muito. É, mas enfim, queria aí te convidar então para deixar aí uma mensagem final, assim, para quem está nos ouvindo, né, que sintetize um pouquinho nossa conversa, mas que traga também né, uma mensagem, um convite para as pessoas. Então, Ju, eu queria dizer o seguinte só, que nós estamos, lembrar que nós nos unimos pela terra para cuidar da terra, porque ela cuida da gente. E é muito importante essa convergência de todos nós, né? Convergência de mente e coração, que a gente possa seguir conjugando esse verbo esperançar, respirando, abrindo espaços de silêncio no nosso coração, abrindo a nossa escuta para as vozes da terra, para as vozes da terra em nós, né? Como a gente estava falando aqui, tá tudo junto, né? Não existe a nossa crise de fragmentação é que nos trouxe até aqui. Então, esse é o momento do resgate dessa consciência de inteireza, dessa consciência de um pertencimento, e colocarmos os nossos sentidos, os nossos olhos abertos para outras visões, os nossos ouvidos abertos para outras escutas, né? Nossa pele, para que a gente possa sentir, né, no vento, o que que o vento está nos trazendo, o que que o calor está nos trazendo, o que que o frio está nos trazendo, a chuva, para que a gente possa integrar realmente uma inteireza no nosso ser. Quanto mais inteiros a gente tiver no nosso planeta, na nossa vida, tanto mais perto de experienciarmos estados de felicidade, de harmonia, de paz. Então, assim, embora estejamos vivendo um mundo com profundos conflitos, o que eu quero dizer é que eu confio e desejo que cada um de nós procure construir a paz a partir de si e nas suas relações com o outro, com os outros, né? E com a nossa Mãe Terra. E muito obrigada por estarmos juntos. E relembrando umas palavrinhas que você trouxe antes, né? Vale a gente lembrar o tempo todo que a gente está numa existência que é um milagre, né? Que a gente possa ver essa existência com esse encantamento tão necessário para esses tempos, né?
Então, te agradeço aí profundamente pela disponibilidade, por, né, por toda essa sabedoria, por todo esse carinho. E seguimos. Muito, muito grata. Obrigada, querido.